Tá, stop. Isso, eu peço apertar REC. Pessoal da Torcida Tricolor, hoje estamos aqui para fazer mais um daqueles tradicionais. A gente já pode falar tradicionais, porque eu imagino que já tenha tido vários debates antes desse, a menos que eles tenham entrado de cara. Daí lascou, daí não teve nenhum. Porque a gente teve dois. Já é tradicional. Já é tradicional. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante para qualquer clube e que às vezes as pessoas não veem essa capacidade no São Paulo, que é a revelação, a base, porque eles sabem que o time grande acaba contratando um jogador aqui, ali, a colar um jogador que se destaca. O time grande sempre pode fazer isso, né? O legal do time grande é que ele trata o time pequeno que nem a Europa trata a gente, né? Eles vão lá e contratam um jogador que se destacou. O time pequeno fala, graça, eu demorei a vida inteira para revelar esse cara. O time grande vai lá e compra. E a Europa faz isso com a gente, né? O Lucas se destacou, veio o PSG, o PSG segura a onda aí, traz ele de volta, deixa ele ficar mais um aninho, mas ok, tudo bem, a gente faz isso, mas a verdade é que tem alguns clubes que acabam se destacando mais por revelação. Um desses times é um Santos, e inquestionavelmente o Santos dá muita sorte, não só porque revela bastante, mas porque aposta muito na base. Às vezes a gente vê alguns clubes que têm talentos da base e ficam com medo de apostar porque o jogador pode não se adaptar, ou porque tem ali na transição da base para o time principal algum problema. Às vezes o time tem na administração dele algum problema. Mas esse ano a gente pode falar um pouquinho da base do São Paulo, porque quando o São Paulo passou ali por uma crise, e a crise eu considero quando o Bausa fez aquela promessa que ele não conseguiu cumprir, e eu tenho raiva do Bausa por conta disso, eu gosto dele, acho um profissional incrível, mas quando o cara vem e faz uma promessa e não cumpre essa promessa e vai embora, quando o Bausa foi embora e o São Paulo começou a desandar, o São Paulo foi obrigado a apostar na base, uma base que estava tendo resultados talvez mais pelo coletivo, talvez um pouco por alguns talentos individuais, e a gente veio aqui para falar de um cara que acompanha a base há muito tempo, que é o Regis do fórum, do site, e nós temos o Gabriel, que o Gabriel acompanha o São Paulo, o São Paulo em bafo, em bolinha de gude, no FIFA, no Cartola, etc e tal, porque o cara é um retardado, enfim. Então vamos começar com retardado no sentido bom, no bom sentido, isso. E vamos começar com o Regis. Regis, o que você pode falar um pouco dessa base do São Paulo? O que você acha que foi de sucesso aí nessa base e quem são os jogadores que você acha que se destacam? Então, eu acho que o trabalho começou um pouco antes, ainda no ano passado, quando chegou o Jardim, o André Jardim, o técnico do Sub-20, chegou os coordenadores do Rio Grande do Sul que trabalhavam no Grêmio, né? E mudou um pouco a mentalidade de Cotia, que era formar talentos, mas que não tinha isso de coletivo, de competitividade. E com o Jardim, o time começou a jogar mais em grupo. Tem o individualismo, sempre vai ter um jogador que se destaca, que esse ano a gente viu o David Neres, o Lucas Fernandes, mas o coletivo do São Paulo, principalmente no Sub-20, facilitou esse trabalho, tanto na conquista inédita da Libertadores Sub-20, e também nos outros campeonatos que o São Paulo chegou em finais, desde o Sub-13 também chegou na China em finais, e no Sub-17, que se destacou muito bem esse ano. E até você comentou do Bausa, mas o Bausa foi um dos que, no começo ali do Brasileiro, quando o São Paulo estava focado na Libertadores, o Bausa apostou em vários jogadores, tanto Arthur, Banguelê, o Lucas Fernandes, no início do Brasileiro, que era uma coisa que a diretoria já cobrava, a torcida cobrava, e que outros treinadores acham que o garoto da base tem que estar preparado para jogar, tem que ter experiência, na Bombonera, tem que estar preparado para jogar Libertadores. E ele só vai ser preparado se ele jogar. Então, isso é o que mais mudou no São Paulo dos últimos 2 anos. Aliás, um detalhe do Bausa, quando a gente foi conversar com o Jardim, logo depois da conquista da Libertadores, a gente perguntou, e o Bausa, como é que é? Antes da final da Libertadores, o Bausa foi até Cotia, conversou com os jogadores, como um cara que já tinha conseguido conquistar a Libertadores, explicou quais eram as dificuldades que ia encontrar e deu alguns conselhos que o Jardim considerou muito, assim, gente, a gente condena o Bausa mais por uma promessa que ele não cumpriu, mas foi um profissional muito correto dentro da estrutura do clube, dentro da proposta que teve.
usou a base. Então, assim, era um cara que, na verdade, quando eu conversei até com o Gustavo, antes o Gustavo falou, a gente precisa melhorar essa relação da base com o time principal. E quando o Gustavo fez a leitura, por isso que até por um tempo eu defendi o trabalho do Gustavo, ele falava, poxa, antes Cotia revelava focas. Aquele jogador que é capaz de colocar a bola no pescoço, de fazer embaixada, de colocar, equilibrar a bola na testa, mas que era um jogador que não tinha competitividade, que não era um jogador que estava preparado fisicamente. Então você viu os jogadores de São Paulo, eles eram franzinos, ultra magricelas, porque os caras não faziam musculação nem nada, bem habilidosos, mas que na hora de um vamos ver, de uma decisão, o cara acabava não conseguindo, né, render. E aí o Gustavo falou, pô, o São Paulo fez toda uma mudança na estrutura dele, para tirar um pouco a galera do acadêmico. Tem uma galera acadêmica no São Paulo que faz aquela leitura acadêmica, mas tem uma galera boleira, né, que pode ter dado um pouco nisso, né? Porque e até o Gustavo falou, a gente não esperava resultados tão rápidos, né? E Gabriel, o que você fala? O Gabriel, você que acompanha há muito tempo, você viu a base fracassar muitas vezes e viu essa base que funcionou. Eu acho que até importante do que o Regis ressaltou do coletivo é que isso é principalmente importante no Brasil, isso se destaca ainda mais no Brasil, porque no Brasil ainda tem uma cultura muito grande de que você precisa vencer mesmo estando na base. Então não basta você ter o talento, não basta você ter o jogador de qualidade. Talvez se o São Paulo não tivesse vencido tanto, não tivesse tido um coletivo tão forte, o David Neres talvez hoje não tivesse um destaque tão bom, não fosse visto com tão bons olhos. Então o São Paulo, tanto que na última grande leva que revelou Bruno Vini, que acabou não virando nada, mas foi vendido, foi para o Napoli, depois voltou para o Santos, revelou Casemiro, hoje está no Real Madrid, revelou revelou Lucas Gaúcho, Ronieri, essa base, até o Richard, que virou goleiro do Rio Claro, que jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista de 2016, essa base ela veio sendo vitoriosa na Copinha, e quando o Baresi assumiu interinamente o São Paulo, ele lançou esses garotos que tinham se destacado muito e não tinham tido oportunidade. Então, o título em si, no Brasil, acaba sendo importante. Não necessariamente o título, mas você ir bem coletivamente. De certa forma, tem até muita gente que fala, o importante não é ganhar, é revelar. Mas tem muito dirigente e treinador do profissional, assim, que eles acreditam assim, não ganhou, então não é capaz de chegar no profissional. E você perde muito talento por causa disso. Então, no Brasil, acaba sendo importante você ter essa competitividade, ter esse coletivo. É óbvio que se um time ganhar tudo na base, como o São Paulo está vivendo uma excelente fase na base, você não vai aproveitar os 11 jogadores, às vezes você não vai aproveitar 10 desses 11 jogadores. Só que você tem que tirar um jogador. Um desse time, 2, 3, o máximo que você puder. Só que não é porque o time todo, o time que é campeão, que você vai aproveitar o elenco inteiro. Nem todos os jogadores têm essa qualidade. Às vezes, e é o caso do que eu acho no atual time Sub-20, que no momento que a gente está gravando agora, está em vantagem na final da Copa do Brasil Sub-20, ele não é um grande time individualmente, mas coletivamente ele é uma excelente equipe. O Shailon, que é o tido como a nova grande promessa do São Paulo, espero que ele vingue, espero que ele venha a maturar, mas eu acho que hoje ele é um jogador comum, ele é um jogador ok. Só que ele é tido como uma grande revelação, como um dia foi tido o Ademilson, que agora está fazendo uma boa temporada apenas no Japão. Então, hoje eu acho que o São Paulo tem um time bom coletivamente e que às vezes pode ajudar a destacar um jogador ou outro que possa vir a ser útil ou para o elenco, para compor elenco, ou até para vender, que ajuda o clube financeiramente. E a base serve para o São Paulo investe, é um dos clubes que mais investem na base. Sim. Então, se a gente pensar no que é gasto e no que retorna para o clube, é pouco. Muita gente fala o Breno e o Lucas porque foram vendidos por muito dinheiro, mas é difícil vendas desse nível. O problema é que o pessoal acha que só serve se for vendido para o Bayern, para o Real Madrid, para o Barcelona. O pessoal acha que só vale se você revelou um Neymar ou um Lucas. Isso, gente, não é assim que funciona. A base não vai revelar sempre Neymar e Lucas. Às vezes vai revelar um Casemiro, que está que foi pro Real Madrid. E que hoje barato pro Real Madrid. Vai jogar no time B do Real Madrid, mas... E depois se destacou e subiu pro time A. Então assim, não é sempre que o jogador vai se destacar, não é sempre que o time vai vingar. E não é desse jeito que a gente vai olhar, porque às vezes a gente vê, até nos comentários dos nossos vídeos, assim, tira esses caras tudo e põe toda a base. Também não é assim. Não dá pra colocar toda a base. Isso aconteceu um pouco com o Baresi, treinador, e a gente viu que não funcionou nem pro Baresi e nem pros jogadores da época. O Lucas demorou também um pouco para vingar. Todos os jogadores daquela época demoraram. O Lucas demorou, o Casemiro demorou tanto que
teve dificuldade aqui, só foi se desenvolver. Caio já estava, mas também Rodrigo Caio demorou, Rodrigo Caio faz mudar assim, de posição. é um grande jogador há 2 temporadas. Sim. Tava ainda num processo de evolução. Então, Foi volante, foi lateral, foi tudo. E o mais importante disso, da questão do que é gasto na base do retorno, das vendas, é porque o São Paulo hoje está sem dinheiro, a gente sabe, tem dívidas de vários presidentes aí com problemas, e a gente vê o São Paulo gastando com outros jogadores, contratando, que não é do nível do São Paulo e que não fica no banco de reserva e não rende também, o custo-benefício não é tão bom. Tipo o Luiz Eduardo. Vai trazer um zagueiro, Luiz Eduardo, de repente é melhor aproveitar a base. Por mais que seja inexperiente. Exatamente. Mas vai trazer um jogador que é reserva na quarta divisão. E provavelmente esse jogador da base que subir, por mais que ele não jogue, como aconteceu pouco com o Bruno e o Vini, ele vai ser vendido e o São Paulo ainda vai ter um retorno. Outros jogadores que estão chegando, que é mais velho, tudo, o São Paulo nem tem direitos econômicos grandes, a porcentagem é pequena, e se o São Paulo vender, também não vai fazer muita diferença o valor. Um exemplo é o próprio Ademilson, que foi vendido por 10, 9 milhões? Acho que 9 milhões. E o São Paulo ainda conseguiu ficar, se não me engano, com 40% do passe do Ademilson. Então, assim, foi um grande negócio de um jogador que aqui não vingou, que na base era tido como uma grande promessa, participou de um dos maiores vexames do São Paulo na Copinha. Também no... Que, nossa, o São Paulo foi eliminado por um grupo que tinha Palmas, se não me engano. A estreia foi 10-0 contra o Palmas, aí perdeu para o Barueri na última rodada e empatou com o time do Sergipe, se não me engano, em 0-0, na sede, era até na Arena Barueri. E foi um vexame horrível do time do Ademilson. Principalmente pensando que tem uma estrutura, porque assim, gente, a galera acha assim, mas São Paulo tem Cotia. Cotia é a menina dos olhos. Então, uma coisa, Cotia é legal, é bom que São Paulo invista e que tem estrutura. Nem sempre a estrutura vai garantir grandes resultados. Não quer dizer que o São Paulo é completamente incompetente ou que ter Cotia é errado. Então vende Cotia e vamos trabalhar na escolinha do meu tio ali, do pinguço da esquina. Não Até vai funcionar. Cotia, ele além de você ter a possibilidade de revelar jogadores que vão estar preparados de uma maneira mais adequada, o São Paulo tem todo um atendimento para aqueles garotos, tem todo um staff que prepara bem os garotos. Com essa estrutura, muitos clubes olham para o São Paulo como se tudo, não tudo, mas a maioria que sai de lá é joia, mesmo que o jogador não tenha grande qualidade. Então, o São Paulo e o Santos, eu acho que eles têm uma fama de base que faz os clubes olharem e falar e pensarem, poxa, tá vindo do São Paulo, tem qualidade, tem pedigree, digamos assim. Então, o Bruno Vini, por exemplo, que não teve grandes oportunidades, não tinha o menor motivo de ir para o Napoli da vida, foi vendido por uma quantia muito boa. Por causa da camisa. Por causa, principalmente, de ter vindo de quantia, de ter o peso, de ser do São Paulo. O Lucão, na base, eu já não gostava dele na base, particularmente, ele era capitão de seleção de base. Vai saber o que foi até bem pouco tempo, né? Até virar titular do São Paulo. Aproveitando isso de ser convocado para a seleção, isso valoriza muito o jogador, sim, mesmo que seja para o Sub-15. E em 2016, o São Paulo foi o clube que mais cedeu jogadores para as categorias de base da seleção. Foi 22 jogadores, inclusive o Rodrigo Caio para a Olimpíada, né? Que conquistou. Isso é bom para o jogador que está ganhando experiência e também para o São Paulo, que vai mostrar isso no futuro para uma possível venda. Às vezes não precisa nem mostrar. Às vezes o próprio clube europeu ele acompanha muito já isso. Está acompanhando. E assim, uma base, gente, não quer dizer que o jogador, só porque foi convocado para a seleção, só porque jogou no time de cima, não quer dizer que ele seja um craque. A gente vê alguns jogadores, por exemplo, que se destacaram. O David Neres foi um cara, sem dúvida nenhuma, que se destacou. O Lucas Fernandes foi outro. Mas se você falar do Luiz Araújo é um cara ok. Mas não é um jogador assim que você fala, é um centroavante que decide. Não. Ele lembra muito, você que falou, né? O Oswaldo. O Oswaldo, que é um cara que corre... ainda falou que é o Oswaldo melhorado, né? Melhorado, eu até concordo que é melhorado. Você vai entrevistar o cara, o menino tem mais a cabeça no lugar que o Oswaldo. O Oswaldo é mais aturdido, assim, mas o Luiz Araújo... Só que é um garoto e que tem... Mesma coisa o Pedro, que o Gabriel até citou em outro vídeo, que também não são jogadores, assim, que vão ser vendidos por milhões e também não são jogadores que vão ser titulares absolutos. A gente sabe disso, mas a gente sabe que eles, quando estão entrando, estão jogando com mais vontade do que um Gilberto, do que um Ítalo, do que um outro jogador que é mais veterano e que não está rendendo. Então, às vezes, isso de ter um jogador da base no elenco profissional faz bem para o clube,
porque o jogador quer vencer mais do que os outros. Então ajuda, tem defeitos, até por ter subido um pouco antes, às vezes. A mesma coisa o Ademilson. Muita gente esquece que ele subiu com 17, 18 e não estava tão formado para ser titular como ele jogou. Não teve a cancha necessária. Não foi usado, por exemplo, o campeonato estadual para ele. Exatamente. Ele ficava no banco no Paulista, o São Paulo estava ganhando de 3-4-0, o Leão era o técnico na época, não colocava. Ele não ganhava, não colocava o Ademilson não jogava. O Leão foi colocar o Ademilson na Copa do Brasil, São Paulo e Curitiba 0-0 no Morumbi, o jogo da ida, o São Paulo com jogador a menos, ele pegou o Ademilson e falou, vai, a bola estava queimando no pé dele. Não é assim que deve funcionar. Se você tiver a oportunidade de dar a preparação adequada, dá a preparação adequada. É o que a gente fala do Paulista. Gente, Paulista vai vir agora, o São Paulo tem que aproveitar a Florida Cup, Campeonato Paulista, para testar esses jogadores. Não é jogar o campo. Muita gente fala, coloca a base para jogar, o time inteiro da base jogando Paulista. Não é isso, porque vai queimar o jogador e também vai exatamente deixar essa impressão de tipo, quem vem da base não serve para nada. Não é. Tem que compor o elenco, e uma das coisas que se destacou esse ano foi o São Paulo apostar na Copa Paulista, que para quem não conhece é uma Copa com clubes do interior de São Paulo, profissionais. E o São Paulo colocou uma equipe sub-20. Para dar calendário para os clubes que não têm calendário. No segundo semestre. Todo ano, no segundo semestre, tem essa Copa Paulista Profissional da Federação Paulista. E o São Paulo colocou uma equipe sub-20, que foi até bem. Na segunda fase, acabou jogando mais com reservas, com garotos sub-19, sub-18. E aí teve uma queda na competitividade. Mas isso fez bem para o elenco sub-20, para jogadores que o ano que vem vão estar disponível para o Rogério. Então, Kaique, os laterais, Kaique, Júnior, mesmo se for o Lucas Cal, o zagueiro, o Éder Militão, que é um dos destaques, assim, 18 anos e provavelmente daqui a 2 anos vai estar brilhando no São Paulo profissional. O próprio Lucas Perry, que tem tudo para ser o terceiro goleiro, excelente potencial do goleiro Lucas Perry, tem tudo para ser o terceiro goleiro profissional do São Paulo em 2017. Então, considerando, né, que a gente vai ter a chegada do Sidão e fica Sidão... Não, independentemente de quem vier, eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho para ele ser o terceiro goleiro. Para o Léo ir embora, o Léo não deve renovar agora no final do ano. Então... E assim, quem vocês consideram destaques aí? Eu sei que Lucas... E o Lucas Fernandes, que se machucou, infelizmente, é um. Deve voltar em janeiro, deve estar de volta. Não sei se ele vai para a Flórida ou se ele vai ficar mais treinando para voltar, para ficar disponível para o Paulista. Mas ele e o David Neres eles destoam do resto. Quem mais? De quem ainda não subiu. Quem não subiu, que você acha que pode se destacar, ou mesmo de quem já subiu, não subiu, que você fala, esse cara vale a pena ficar de olho. Eu acho que ainda aposto no Pedro. Para reserva, eu acho que ele ainda vai ser muito utilizado, é útil. Eu fico com o Lucas Perry e para essa temporada, assim, de que possa subir, de revelação, então. possa ter eventualmente, se precisar, uma oportunidade sem muita pressão. E porque, como eu disse agora há pouco, eu não acho que esse time sub-20, o que vai jogar a Copinha daqui a pouco, ele tem algum grande talento individual. A menos que o jogador venha a ter um desenvolvimento que ainda não mostrou. Até porque o elenco da Copinha vai perder muitos jogadores do Sub-20 que estão completando 20 anos agora. David Neres, Luiz Araújo, Pedro. Uns 12 jogadores não vão poder jogar a Copa São Paulo por causa da idade, já completaram. E é bom pra torcida saber disso, né? Porque vai falar, mas a base ganhava tudo e não ganhou agora, gente. Exatamente. Tem uma coisa que é a idade. A idade bateu e... O David Neres já jogava 2 copinhas atrás, tendo 17 anos. Então ele era reserva de um time, ele entrava no segundo tempo, ele tinha 17 anos, ele tinha mais 3 anos de copinha pela frente, já estava entrando lá para mostrar o seu futebol. Ele até poderia jogar o ano que vem, mas 2017 ele deve estar no profissional na Flórida já no início do ano, então ele é um desfalque da Copa São Paulo. O David Neres briga por titularidade. Hoje ele é titular. Ele e o Wellington Ney são abertos hoje. E o Lucas Fernandes? O Lucas Fernandes, ele briga, mas hoje ele seria reserva. Hoje ele seria voltando ainda até. E tem mais alguém que vocês acham que vai brigar por titularidade o ano que vem dessa base? Não. Nenhum? Não, eu acho que ainda não. Pedro reserva... Mas o que talvez tenha mais chance, não de brigar por titularidade, mas de aparecer bem e de ser um reserva
mais qualificado do que a gente tem hoje seja o Júnior, o lateral Sim, que veio do Grêmio. Verdade. Bom lateral ele veio esquerdo. emprestado até o final do ano. E é bom que o lateral 2016 esquerdo, a gente só tem o Mena, né? Exato, e o Mena vai embora. O O Mena Mena está indo embora, o Mena São Paulo compra o Mena. E mesmo o Carlinhos, que não dá pra contar nem na E que deve lateral, nem embora, no meio campo. E que deve ir embora. É a grande aposta assim, desse atual Sub-20 é o Júnior ser contratado do Grêmio e ficar disponível para o Rogério para disputar a posição com o Matheus Reis. E, gente, vamos falar de Júnior. Que nome pro lateral esquerdo, hein? Sim, Pra sim, quem sim. lembra aí do Júnior, pra quem não lembra, gente, Júnior foi um lateral do Flamengo, jogou muita bola, foi pra seleção, foi um jogador emblemático. Pentacampeão né? mundial. Pentacampeão e hoje é comentarista da Rede Globo, mas é um jogador assim, e era um bom comentarista, é um cara lúcido até fora do campo, e um cara que jogou até os 40 e poucos anos de idade, né? O cara tinha muito vigor físico, né? Quem sabe esse Júnior não vai. Então, vocês acham Lucas Fernandes, David Neres e o Júnior é o meu talvez ele Para ser um bom reserva, para Só ficar com a lembrando, vaga que era ele o com Matheus Reis. 18 anos, ele foi aproveitado como titular pelo Felipão no Grêmio. Ele subiu rápido, mas como o Felipão acabou saindo, ele teve alguns problemas, ele acabou sendo encostado depois que renovou o contrato no Grêmio e não jogou tanto. Mas no Sub-20 do São Paulo esse ano ele foi muito bem. Ele jogou a Copinha desse ano pelo Grêmio, não jogou? Não, ele Foi do ano passado. É que Copinha, como em janeiro, eu me perco um pouco. Na Copinha do ano passado, ele se destacou muito no Grêmio. Foi muito bem. O Grêmio fez uma boa campanha na Copinha. O Júnior foi um dos destaques da equipe que hoje revelou o Everton, o Pedro Rocha. Esses jogadores são titulares do Grêmio hoje. Pedro Rocha, que nome, né? Sim. E só completando, finalizando a minha parte, parabéns para a diretoria que está muito atenta com os jogadores mais novos que vão se destacar daqui a 3 anos, 4 anos. E o São Paulo já está fazendo contrato profissional. Muitos que disputaram o Sub-17 esse ano, até alguns que vão continuar o ano que vem, que são nascidos em 2000. E o São Paulo já tem contrato profissional com esses jogadores até 2019, 2020, porque aposta e sabe que esses vão render mesmo. Então tem que continuar acreditando na base. Mesmo quando não funciona. Gente, o São Paulo não pode cair no erro de alguns times que é assim, a base não deu certo. Nunca mais vai esse base, contrata tudo veterano. Veterano não deu certo. Contrata bad boy. Bad boy não deu certo. Contrata nego bonzinho evangélico. Gente, não é assim que se faz futebol. Tem algum destaque, Gabriel? O final, isso foi um trabalho que o Gustavo, que agora saiu, fez parte. Então eu quero deixar que eu espero que continue, que, por exemplo, um dos que era tidos como destaque da base era o João Anderson, foi emprestado, ele teve um problema de renovação de contrato, o São Paulo começou um trabalho de reduzir o salário dos jogadores da base, que eram jogadores que não eram tão promissores, já ganhavam 20, 25, 30 mil reais na base. O São Paulo reduziu o salário desses garotos, estipulou metas. Se você virou titular da equipe sub-20, você vai ganhar um pouquinho a mais. O David Neres, se não me engano, ganhava um salário inferior ao que o João Anderson queria para ficar na base. O David Neres agora é titular hoje. Porque da o que equipe do São acontece é que Paulo. se você dá muito dinheiro pro cara da base, o São cara Paulo se quer estraga manter- muito Exato. rápido, O São Paulo né? quer manter os garotos com o pé no chão e trabalhar eles para metas, para ajudar o clube, para ser útil para o clube. Isso foi um trabalho que começou, que eu espero que continue. Foi um dos Independente motivos do Gustavo ter saído. Sim, né? foi um dos motivos do João Anderson, inclusive, ter saído do São Paulo. Foi questão salarial, questão de contrato. O São Paulo está reduzindo os ganhos dos jogadores da base. Eu tô entendendo uma coisa, gente. Assim, isso é uma coisa muito importante para vocês que acompanham a base, que acham que a base tem que subir e não tem. A gente fica acompanhando o dia inteiro. Às vezes o jogador de base fica meio cismado ali, ganha muito dinheiro, acaba se acomodando. O São Paulo detectou Tem muita esses gente que fala problemas. que ele joga muito, isso também afeta o jogador. O Ou jogador... até quando ele sobe muito cedo e não joga, isso também faz mal pro jogador. Porque a torcida fica, bota o fulano. E muitas vezes no profissional, agora tá mudando, mas no profissional não tem gente da comissão. A gente vê agora o Marco Aurélio Cunha, mas antigamente, 2 anos atrás, não tinha alguém da comissão de sentar pro jogador, sentar com o jogador e falar, o técnico não tá te aproveitando, mas continua trabalhando que daqui a pouco você vai ter uma chance. De dar paciência pro jogador que tem só 19, 20 E o anos. Marco Aurélio fez com o Lugano. Exato. Quando o Lugano chegou, ele estava no banco. Relaxa, respira. É bom ter um jogador, é bom ter um dirigente Sempre. com essa mentalidade. E, gente, Ou mesmo agora o Pintado, que também conversa com os E o próprio garotos. Rogério, né? O Rogério já foi assistir jogos da base. Então assim, gente, o Rogério tá vendo jogos da base mais do que a gente, mais do que o Regis, que é fanático, mais do que o Gabriel, que é fanático, mais do que eu, que sou fanático. O Rogério tá vendo. Se ele não subir alguém, não é porque o Rogério é malévolo. É porque assim, não colocou tal jogador, pra colocar, né? É porque, às vezes,
O cara sabe o que é, os caras têm uma vivência, sabe que esse jogador, se for colocar no meio de jogadores veteranos, vai sofrer, porque no futebol não é só a bola no chão, é quando a bola não tá rolando, é o cara falar na orelha e você não tem estrutura psicológica. Tem uma diferença muito grande do jogo do sub-20 pro jogo do profissional, tanto de velocidade, quanto fisicamente, quanto taticamente, não é você subir e botar pra jogar. O Derstalking, né? Sim. Tipo, vem um zagueirão lá, veterano, e fala, você nunca vai ser ninguém na vida, pra um moleque de 17 anos. David Neres, no caso agora... Até o Neymar sofreu com isso, porque no sim. começo, quando ele começou de titular no Santos, ele apanhava, e tinha essa pressão que quando ele revidava, ele era um monstro. E hoje a gente vê que ele é um monstro. E o David Neres se mostrou importante. Um monstro em vários sentidos. Mas ele sofreu no início, porque levava cartão por reclamação. Não, e o David Neres se mostrou importante nesse final de campeonato. Não dá pra pegar exceção e botar como regra, não. Mas o David Neres deu certo. O David Neres tá sendo ponto fora da curva. Gente, o David Neres é um talento realmente, assim, talvez de um nível do Lucas, que foi pro Paris Saint-Germain. É um cara grande, é um cara diferente, é um cara que, se você aí do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid, tá assistindo esse vídeo, não sei por que motivo, não deve nem falar a nossa língua, aposte nesse cara, mas pro futuro, deixa ele ficar mais um aninho, dois. Não, mais. Deixa ele ficar 5 anos. Até mais. Tem outros que pode levar. Então tá bom. Gente, é isso. Esse foi o assunto da semana. Deixa aí nos comentários aí do YouTube. Quem você acredita que vai se vingar estourar no São Paulo? E quem você acha que foi o grande injustiçado aí desse período? Deixa aí nos comentários do youtube.com/falabandana, facebook.com/. Eu acho ainda, apesar que passou quase 10 anos, que o Sérgio Mota foi injustiçado. Mas a lenda continua. Sérgio Mota foi bom. Eu gostava do reserva dele, que era o Léo Gonçalves. Ele jogava mais bola que o Sérgio Mota. É isso, gente. Só gente fanática. É isso. Um abraço pra todo mundo. Deixe seus comentários. Quem você acha que é o destaque da base? Quem você acha que deve ser aproveitado? E deixe suas opiniões aí. facebook.com/falabandana. E o Twitter. twitter.com/falabandana. facebook.com/falabandana, você já falou, então é youtube.com/falabandana. E tem o site Instagram, falabandana. que ele só posta jogos. Que é Fala Bandana também. Um abraço pra todo mundo e até a próxima semana.